convidamos você, né, voltamos você a acompanhar conosco esta live de hoje no Compartilhando o Coração. Você que tem a palavra de Deus aí, a Bíblia, você que pode abrir a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Nós vamos aqui compartilhar a palavra de Deus com você nesta tarde. Lucas, capítulo 24, versículo 13, aonde diz assim, os discípulos no caminho de Emaús, né? Os discípulos no caminho de Emaús. Aqui diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer o Senhor. Então, ele nos perguntou, eu vou aqui tirar o Facebook, porque está dando interferência aqui os dois, que hoje a gente estão numa construção aqui ao lado da igreja, eu tive que ficar um pouquinho longe do Wi-Fi, né? E por causa do barulho, eles estão derrubando o muro aqui, tá um barulhão, realmente tá caindo tudo, né? Então eu vim aqui para a salinha do Espaço Team, para nós poder gravar a nossa live de hoje. Então, infelizmente, não vai dar para conectar Facebook e Instagram ao mesmo tempo, porque eu tô longe do aparelhinho da internet, né, do Wi-Fi. Mas vamos lá. Então, Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Os discípulos no caminho de Emaús, que é onde diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Então, como eu dizia no iniciozinho aqui da live, muitas vezes nós nos encontramos como esses discípulos. Estamos discutindo pelo caminho, né? Estamos ali conversando, estamos falando, estamos demonstrando como nós estamos nos sentindo, muitas vezes tristes, angustiados, decepcionados, porque muitas vezes nós criamos certas expectativas que o Senhor, Ele não nos falou, Ele não nos prometeu, mas nós criamos no nosso coração, né? Certas expectativas que muitas vezes nos levam ao sentimento da decepção, porque nós esperávamos algo de Deus que Ele nunca falou que faria. Nós esperávamos algo de Deus que nós projetamos muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, mas que não foi aquilo que o Senhor desejou para nós. Então nós acabamos nos decepcionando e, como estes discípulos aqui, ficamos tristes, né? Eu acho muito interessante a história desses 2 discípulos. Ela é uma das últimas narrativas do livro de Lucas, e eu já compartilhei aqui com vocês que eu acho lindo o livro de Lucas, porque ele consegue nos trazer a mesma história que Marcos, principalmente aqui, né, falando sobre o caminho de Emaús. Marcos, ele traz essa história em 2 versículos. E você vê que Lucas vem e traz para nós com uma riqueza de detalhes, da maneira que nós podemos entrar na história e se imaginar caminhando junto com esses discípulos. Toda vez que eu leio essa mensagem, eu entro, sabe, nesse caminho de Emaús com eles, e eu posso me ver ali. E eu gostaria que você pudesse também se ver nessa tarde, nesse caminho, caminhando com uma pessoa que eles não reconheciam, mas que eu e você possamos reconhecer.
possamos reconhecer Jesus. Então Lucas ele vem e traz com todos esses detalhes e que nós possamos caminhar junto com eles. Emaús significa fonte de águas quentes, lugar incerto. Então Emaús era esse lugar. Era um povoado que ficava 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles saíam. E eles iam para Emaús. Emaús ele representa um caminho de fuga, um lugar de fuga, sabe? Quando você quer fugir de algo. Emaús é esse lugar incerto, aonde muitas vezes nós pegamos esse caminho incerto, esse lugar de fuga, achando que vai ser a solução dos nossos problemas. Veja que eles estavam em Jerusalém e Emaús ficava a uns 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz, lugar da onde eles não deveriam sair jamais, lugar aonde nós não devemos sair, aonde Deus está agindo. Jerusalém significa aqui para nós lugar de propósito. Existe um lugar de propósito para mim e para você. Mas muitas vezes por causa do dia a dia, por causa da decepção, por causa muitas vezes da nossa própria ansiedade, por causa muitas vezes da comparação, que nós ficamos comparando a nossa vida, o nosso ministério, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos com os dos outros, nós nos colocamos nesse caminho de Emaús, nesse lugar incerto, nesse lugar de fuga, e acabamos saindo do lugar de paz, do lugar de propósito, que significa Jerusalém. Esses discípulos, eles estavam preocupados, aflitos, descrentes, amedrontados e decepcionados. Veja que aqui eles estavam andando para Emaús, caminhando, e no versículo 15 diz assim, Lucas 24:15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos, e um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Veja que ele ainda fica admirado, né? Como é que pode? Você não saber o que aconteceu nesses últimos dias? Ele estava se referindo à morte de Jesus com o próprio Jesus, mas ele não reconhecia Jesus. E aqui no versículo 19 diz assim, ele lhes perguntou o que se trata. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aqui me chama muita atenção o que eles dizem no versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não o achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Veja que eles falam assim, nós esperávamos. Então eles tinham uma ideia errada de Jesus. Eles estavam tristes, eles estavam decepcionados porque a crucificação tinha acabado com a fé deles. A esperança no Messias Salvador havia se esvaído como fumaça. E eles queriam um Jesus que de fato melhorasse as suas vidas. Eles esperavam um Jesus que Jesus nunca prometeu ser. Eles esperavam algo de Jesus que ele não havia prometido.
E nós muitas vezes estamos assim. Nós esperamos algo de Jesus que Ele nunca nos prometeu. Nós queremos algo de Jesus que Ele nunca disse que faria. E isso muitas vezes nos deixa assim. Nós esperávamos que fosse isso que Jesus iria fazer. Nós esperávamos que Jesus fosse trazer a cura total. Nós esperávamos que Jesus fosse enaltecer o nosso ministério. Nós esperávamos que Jesus fizesse que tudo desse certo na nossa vida financeira, no nosso trabalho, no nosso casamento. Nós esperávamos uma vida sem lutas aqui nessa terra. Quantas vezes eu e você já não pensamos isso de Jesus? Ah, Jesus, eu esperava que o Senhor fizesse mais por mim. Eu esperava que o Senhor agisse de maneira diferente na minha casa. Então isso nos leva muitas vezes a um coração decepcionado. O coração deles estava triste, ao ponto deles saírem do lugar de paz, porque eles não creram na promessa que Jesus ressuscitaria. Quantas vezes nós agimos assim? Estamos próximos da promessa, estamos próximos daquilo que o Senhor prometeu, mas simplesmente nós abandonamos o caminho da promessa, o lugar de paz, o lugar onde estamos seguros, porque nós nos decepcionamos. Muitas vezes a nossa decepção não é com Jesus, é com pessoas, é com irmãos na igreja, é com alguma palavra que a gente não gostou, ou é porque o dia a dia está nos levando a ficar tristes, desanimados, é luta daqui, é luta dali, sabe? E você muitas vezes tem orado e parece que as coisas não têm melhorado. E isso tudo tem feito muitas vezes você se decepcionar. E ao invés disso te empurrar para o centro do propósito de Deus para a tua vida, tem te afastado. E tem feito você ir para esse lugar de fuga, para Emaús, esse lugar incerto. Eu posso dizer para você que essa palavra ela mexe tanto comigo, eu creio, porque eu já passei por isso, né? A comparação, sabe? Comparar o teu ministério com o dos outros, achar que aquilo que você está fazendo não está sendo suficiente, quando na verdade aquilo que você está fazendo é o centro, é o propósito de Deus para a sua vida, e você acha assim, eu estou aqui, ninguém está me vendo, mas o Senhor está te vendo. E mesmo que você esteja aí trabalhando com 2, 3, 4, 5 pessoas, são as pessoas que o Senhor deu para você cuidar. E muitas vezes nós achamos assim, eu quero mais, né? Começa a comparar a nossa vida com a dos outros e acaba indo para esse lugar incerto, para esse lugar de fuga, achando que as coisas não estão fluindo como deveriam, quando na verdade elas estão. Veja que eles estão tão decepcionados, só que eles não conheciam Jesus. Eles começam a falar de Jesus para o próprio Jesus. Isso nos mostra que eles não conheciam Jesus. Eles andaram por 3 anos com ele, viram ele fazer milagres, perdoar pecados e tantos outros sinais, mas eles não o conheciam, porque eles não tinham tido um real encontro com ele, um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Imagina você andar com Jesus uma vida toda e você não o reconhecer quando ele caminha com você. Isso é muito triste, né? Eles não acreditavam que o Messias poderia ressuscitar, porque as mulheres falaram, eles não acreditavam. Alguns dos seus discípulos viram também e testificaram aquilo que as mulheres falaram, mas eles não acreditavam. Eles não acreditavam porque havia neles uma incredulidade. E essa incredulidade os impediu de reconhecer Jesus caminhando com eles. E nós não podemos ser assim. Não podemos viver uma vida conhecendo Jesus só de ouvir falar, conhecendo Jesus só das experiências dos outros, dos milagres dos outros. Nós precisamos viver as nossas experiências. Nós precisamos nós mesmos termos um encontro real e verdadeiro com Ele. Nós precisamos sim, não só ouvir o testemunho dos outros. Eles ouviram o testemunho das mulheres e ainda assim
não acreditavam no que as mulheres haviam falado. Mas eles estavam agora tendo a experiência deles. E mesmo assim, eles não reconheciam Jesus. Imagina você como estava o coração deles. Triste, com saudade, porque eles recebiam tanto de Jesus, né? E de repente tudo aquilo tinha acabado. Veja você que aqui no versículo 24 diz assim: de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo o que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava acontecendo a respeito de todas as coisas que estavam nas Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Então, Jesus ele começa a explicar tudo para eles e ainda diz assim: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus ainda diz para eles assim: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar para a sua glória? Jesus ainda quer fazer com que eles parem para pensar em tudo aquilo que ele tinha ensinado nesse tempo todo. E mesmo assim, eles não reconhecem Jesus. Sabe, eu paro para pensar nisso. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim. A palavra de Deus diz em Mateus 28:20 que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele anda conosco, Ele está conosco ao levantar, ao deitar, todo o tempo. Só que muitas vezes a decepção faz com que a gente pense que Ele não anda conosco, que Ele não está vendo o nosso sofrimento, que Ele não está vendo a nossa dor. E isso muitas vezes nos decepciona e faz com que a gente se afaste, né? A gente não reconhece a presença dEle. E Jesus ele está conosco nos detalhes, em cada detalhe da nossa vida. Ele está conosco. Ele está conosco quando Ele nos consola. Ele está conosco nos milagres do dia a dia. O fato de nós levantarmos nessa manhã já é um milagre. É o Senhor ali nos sustentando. Então muitas vezes nós nos apegamos, sabe, a coisas grandes, coisas grandiosas. Eu espero de Deus um grande milagre. E não olha para os pequenos milagres. Os pequenos milagres do dia a dia. Aquilo que Ele tem feito por nós no dia a dia. Ele está fazendo milagres. Ele tem te sustentado. E o mais lindo disso, né? Ele caminha com você. E durante esse trajeto que Ele faz com você, como Ele fazia aqui com esses discípulos, Ele fala com você. Ele conversa com você. Ele ainda te questiona, mas como você pode ser tão insensato? Porque Ele está ali. Ele está ali presente. Ele é uma presença diária. Ele se faz presente em nós. Ele não é um Deus que faz visitas. Ele é um Deus que faz morada. Então nós precisamos entender isso. Você que está me assistindo agora, você não está sozinho. Olha ao seu redor. O Senhor está aí. Ele tem te guardado, Ele tem te sustentado. Ele tem livrado a tua casa, a tua família. Ele tem sido Deus fiel com você. Não queira sair do caminho do propósito de Jerusalém, esse lugar de paz, para ir para um lugar incerto como Emaús, para sair do propósito. Ele está com você. E veja que mesmo quando a gente sai do propósito, mesmo quando a gente vai para esse lugar de fuga que é Emaús, Ele vai ao nosso encontro. Ele vai caminhar conosco e nos trazer de volta ao centro da sua vontade. Versículo 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Ele fez menção de passar
adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Veja que mesmo eles não reconhecendo, eles desejavam mais tempo com ele, porque eles podiam sentir algo diferente, né? Eles sabiam que tinha algo diferente ali naquele caminho, naquela conversa. Eles não reconheciam, eles não sabiam que era Jesus ainda, mas eles sentiam lá no fundo algo diferente. Muitas vezes nós estamos assim, nós não reconhecemos Jesus, mas nós estamos sentindo algo diferente, algo que está nos conduzindo e nos reposicionando ao propósito de Deus para a nossa vida. Algo que está nos chamando, sabe? Para voltar para o propósito. E mesmo sem reconhecer, nós sentimos essa necessidade. Agora, dia 26 de julho, né? Agora, daqui uns dias, vai fazer um ano que nós marcamos de conversar com o pastor Vladimir. E mesmo sem nós reconhecer o que de fato nós precisávamos, havia algo que nos chamava de volta ao centro do propósito. Nós somos da igreja Espaço Esperança, que nós conhecemos o pastor, conhecemos há mais tempo, mas que trabalhamos junto com ele, já fez, né, 19 anos. E nesse caminho nós passamos por isso, de achar que aquilo que nós estávamos fazendo era pouco, e nos comparando com outros ministérios, acabamos indo para esse lugar de fuga, né? Indo para Emaús, fugindo do propósito. E há um ano atrás, o Senhor, ele falou conosco para que nós voltássemos, né? Se tivesse que passar pelo que fosse, nós iríamos passar, mas nós precisávamos pedir perdão e voltar, e foi o que nós fizemos. Durante esse trajeto, o Senhor falava conosco, que nós muitas vezes não entendíamos, mas como voltar, né? Voltar de novo. Como isso, voltar para trás? Mas o Senhor dizia: eu quero reposicionar vocês ao centro da minha vontade. E muitas vezes nós achamos que não vamos voltar. Mas o Senhor quer nos trazer de volta. E Ele caminha conosco, mesmo nós não estando no caminho que Ele quer. E aqui esses discípulos, eles não reconheciam Jesus, mas desejavam mais tempo com Ele. Até tem um hino, né, antigo, que diz assim: fica, Senhor, já se faz tarde. Né? Talvez você conheça esse hino, que diz assim: tens meu coração para pousar. Quem lembra desse hino, né? Que diz assim: faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. É o que esses discípulos aqui sentiram. Eles diziam: fica, Senhor, mesmo sem saber que era Jesus. Eu me emociono muito com isso, porque eles não reconheciam, porque faltava neles um encontro real e verdadeiro. Mas eles sabiam que precisavam mais daquele Deus, que precisavam mais daquela presença, que precisavam mais daquela companhia. Então eles convidaram ele. Afinal, eles perceberam naquele homem algo diferente, autoridade em suas palavras. E aqui no versículo 30 diz assim, no 29, né? Vamos repetir aqui. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois de partir o pão, deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando ele nos explicava as Escrituras? Então eles sentiam o coração arder no peito, mas eles não entendiam o motivo. E eu escrevi aqui: quando estavam à mesa. Mesa é esse lugar de intimidade.
esse lugar de simplicidade. É no partir do pão, quando eles deram autoridade a alguém que estava visitando a casa deles para partir o pão, eles estavam ali dando lugar a Jesus. Eles já haviam vivido esse momento antes e eles se lembraram disso, mas na essência, aqueles homens estavam vivendo isso pela primeira vez, porque é quando a cegueira cai dos olhos. É quando a cegueira cai dos olhos. Eles já tinham vivido isso, mas na essência, na intimidade, era a primeira vez deles. É no partir do pão que os olhos deles se abrem. O nosso coração queima ao ouvir a voz do nosso amado. Mas só a verdade de um relacionamento íntimo é que tira de nós a venda dos olhos. Veja que eles não reconheceram mesmo falando, porque eles estavam decepcionados. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, quando a decepção vem, muitas vezes nós não conseguimos reconhecer Jesus andando conosco. Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando nós não o reconhecemos. Veja que é possível sim nós caminharmos lado a lado com Jesus por uma vida toda e nós não o reconhecermos. Isso é muito triste, sabe? Isso é muito vazio. Falta ali essa expectativa, essa esperança de dias melhores, porque nós andamos com Jesus, mas nós não reconhecemos Ele. Veja que não reconhecê-lo é algo assustador, porque isso é muitas vezes culpa de uma ansiedade, de uma dúvida, de uma falta de fé, e isso gera em nós incredulidade. Mas eu acho interessante aqui que eles dizem assim, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Então, você muitas vezes sente o coração arder no peito. É o Senhor falando com você. É o Senhor ministrando ao teu coração. É o Senhor trazendo você de volta ao centro da vontade dele. Mas a venda nos olhos nos impede de ver aquilo que realmente é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós. Então nós precisamos o quê? De ter esse encontro real e verdadeiro com Ele, para que as comparações, a ansiedade, o medo, a incredulidade não nos tire desse caminho de Jerusalém e nos leve para Emaús, esse lugar de fuga, esse lugar incerto, sabe? Eu creio que o Senhor está falando ao teu coração nessa tarde. Talvez você está me ouvindo e teu coração está queimando, porque você por muitas vezes pensou, quer saber? Eu vou abrir mão desse ministério, porque isso está me desgastando, isso está me cansando, isso está me deixando muitas vezes decepcionado, estressado, angustiado. E Deus não quer isso para mim. Isso muitas vezes é o próprio inimigo, fazendo com que você pense que a solução é sair do centro da vontade de Deus e ir para esse lugar de fuga, né? Eu vou descansar, né? Eu vou ter os meus finais de semana livre. Para quê que eu vou estar aqui me desgastando? Isso muitas vezes o inimigo faz para que a gente saia do propósito. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, esta uma pessoa, essas duas pessoas, essas três pessoas, essas quatro pessoas que talvez Deus tenha usado você para ministrar, são as pessoas que vão impactar outras pessoas. E vai ser através de você, através da sua vida. Então não abra mão dessas 5, dessas 6, porque elas fazem parte do propósito de Deus para a tua vida. Só que eu também digo para você, Deus é tão bom que mesmo nós indo para esse lugar de fuga, Ele vai e nos encontra e nos traz de volta, né? Ele nos traz de volta. Então o caminho de Emaús é esse lugar sem esperança, aonde ansiosos, incrédulos e decepcionados caminham. Mas é nesse caminho que o Senhor vem para andar conosco.
Ele anda conosco ao nosso lado. Ele anda conosco ao nosso lado. E cada passo que Ele dá ao nosso lado, o nosso coração arde ao ouvir a sua voz. E é onde nós fazemos o convite para Ele daí, né? Fica, Senhor. Fica, né? É onde nós o convidamos para esse tempo de mesa, esse tempo de intimidade, aonde Ele se revela a nós e revela o nosso coração a nós também. Porque muitas vezes nós precisamos que o nosso coração seja revelado a nós. E o Senhor, Ele faz isso. E Ele se revela a nós. Ele vem e nos surpreende. Ele nos surpreende. Ele vem e nos surpreende como nos primeiros dias. Então eu digo para você que está me assistindo nesse momento, reconheça Jesus no caminho. Reconheça Ele no caminho. O caminho não está fácil. O caminho está talvez decepcionante, está se tornando um fardo pesado. O caminho muitas vezes para você está fazendo com que você pense em desanimar, em desistir. Não faça isso. Não faça isso, porque você está caminhando rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Você está caminhando para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Não pense que ir para Emaús é a solução. Não. Fique aonde o Senhor te colocou. Muitas vezes nós pensamos assim que trocar de igreja, né? Que essa é a solução, que não ir mais na igreja é a solução. Tudo isso é engano. É fugir, é ir para esse lugar de fuga, para Emaús. A Bíblia fala, né? Talvez você já leu com certeza, ou já ouviu a pregação de Jonas, né? Jonas, ele fugiu do propósito, e olha onde é que ele foi parar. Então nós temos que entender isso. Não importa a maneira como a gente está se sentindo. O que importa é saber que o Senhor caminha conosco. Ele prometeu isso. E Ele não é Deus que nos engana. Não tente, muitas vezes, levar para o Senhor um fardo, uma culpa que não é dele, quando nós criamos expectativas de coisas que Ele não nos prometeu. Mas se apegue naquilo que Ele prometeu. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mesmo quando nós saímos do propósito, Ele vai lá em Emaús caminhar conosco. Ele vai lá e nos tira daquele lugar que não é o nosso. Sabe, aquele lugar que não é o seu, que você faz para se encaixar, que você tenta se encaixar, mas você não se encaixa. Eu já passei por isso. Por quê? Porque você não está no lugar que é do Senhor para você. Porque você não está no propósito que é o seu propósito. Mas quando você está no propósito, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então eu quero trazer para você nessa tarde, neste compartilhando o coração isso. Se o seu coração tem queimado, saiba reconhecer a voz do Mestre falando com você. Ele caminha com você. Se o caminho está difícil, se o fardo está pesado, em vez de fugir para Emaús, leva até o Senhor. Diga: Senhor, está difícil. Senhor, por que com os outros acontece de uma maneira e comigo acontece de outra? Leva para Ele, leva para a cruz. Mas não tenta fugir do propósito de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você, nessa tarde, a fazer esse convite. Fica, Senhor. Fica. Já se faz tarde. Tens meu coração para morar. Né? Como diz a canção, faz em mim morada permanente. Convida Ele nessa tarde para entrar na sua casa, para sentar à mesa com você e ali vocês conversarem e você contar tudo, sabe? Esse lugar de mesa é lugar de intimidade. Eu aprendi isso na prática, né? Esse lugar de mesa, ele revela corações e você pode ver ali pessoas que estão em unidade com Cristo, em unidade com você. E também você pode ver quem realmente são as pessoas nesse lugar de mesa. Então eu digo para você, convide Jesus à mesa. Sente,
converse com ele, deixa ele partir o pão, dá autoridade para ele na sua casa, deixa ele partir o pão aí, para que a venda dos olhos, elas caiam e você possa reconhecer a presença dele aí do teu lado. Amém? Vamos orar? Vamos aqui pedir para Deus para que ele venha nos surpreender, né? Para que ele venha fazer outra vez aquilo que ele já fez na nossa vida e que nós muitas vezes, pela correria, pela decepção, pela agitação do dia, não reconhecemos ele na nossa vida. Feche os seus olhos. Senhor, nós nos colocamos, Pai, na tua presença em oração nessa tarde, Senhor. Deus, e eu te peço que aonde chega essa palavra, Deus, que chegue a tua presença. Deus, esse coração que queima, esse coração que arde, Pai, por ouvir a tua voz, Senhor, que ele reconheça que o Senhor está com ele, Pai, que o Senhor está com ela a todo momento, a todo instante. Senhor, o Senhor está conosco, Pai, no caminho da luta, no caminho da adversidade, no caminho da decepção, no caminho, Pai, difícil. Mas o Senhor também está conosco, Pai, no caminho quando nós fugimos, Pai, de tudo isso, querendo um pouco de paz, sendo que nós estamos no lugar de paz, que é no centro da tua vontade, Pai. Deus, paz não é ausência de lutas e de problemas, mas paz é aquela que a tua palavra diz que excede todo entendimento. Paz é aquilo que está no nosso interior e que ninguém pode roubar de nós, Pai. Deus, eu te peço que essa pessoa, Deus, que está nesse momento, Pai, orando conosco, ouvindo essa palavra, Deus, que ela tenha essa convicção no seu coração. Deus, que ela fuja das comparações, das decepções, Deus, do cansaço, Deus, e que ela recorra para o Senhor, ó Pai. Deus, que ela creia no seu coração que ela está no centro da tua vontade, Pai. Se ela se encontra como esses discípulos, sem esperança, com medo, decepcionados e tristes, Deus, que ela possa encontrar contigo, Deus, no meio desse trajeto, e que ela possa ter um encontro contigo, Deus. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é esse que caminha conosco, porque o Senhor é esse que não nos deixa, Senhor, ir para muito longe, mas o Senhor nos traz de volta para o centro da tua vontade, Pai. Oh, Deus, vem, Deus, e nos surpreenda de novo nessa tarde, Pai. Vem, Senhor, que nós possamos ficar como esses discípulos, dizendo, não é verdade que o nosso coração queimava quando ele falava conosco? Que nós possamos reconhecer, Jesus, a tua presença em nós, a tua presença naquilo que nós estamos fazendo, Deus, porque aquilo que fazemos é para ti, Senhor, é para ti, não é para homens, não é para pessoas, é para ti, Senhor. E que nós possamos reconhecer aquilo que fazemos, Senhor, por mais árduo que seja, por mais, Deus, que seja para poucos, mas que nós possamos reconhecer, Jesus, a tua presença ali, porque a tua presença é que nos fortalece, é que nos levanta, é que nos dá ânimo para continuar fazendo, Pai. Deus, eu não sei com quem o Senhor está falando, mas eu sei que o Senhor está falando, Pai. Assim como um dia o Senhor falou comigo, Deus. Deus, que nós não venhamos fugir, Senhor, de Jerusalém, Pai, para Emaús, Senhor, mas que nós possamos nos encontrar contigo todos os dias, Pai. Que o nosso coração venha queimar por ti, Senhor, e que nós venhamos ter intimidade e reconhecer a tua presença na nossa vida, Pai, até nos pequenos detalhes, Deus. Senhor, talvez essa pessoa que ora comigo, ela não tem um grande ministério, mas ela cuida de crianças, ela cuida de jovens, ela cuida de adolescentes.
Talvez, Senhor, ela cuida só da sua casa, mas já é tudo, Pai. Cuida dos seus filhos, para que eles cresçam e sejam homens e mulheres de Deus, de caráter. Oh, Deus, que nós possamos ver isso e entender isso, Deus, que aquilo que nós fazemos é para o Senhor, ó Pai, e que isso glorifica o Teu nome, Pai. Que nós venhamos fugir, Deus, das comparações, Pai, das decepções, Deus, e que a nossa vida, ela caminhe no centro da Tua vontade, Deus. Se nós não estamos mais, Pai, que o Senhor nos reposicione nesse tempo. É o que eu te peço, Deus. Abençoa, Deus, a cada vida, Pai, que nesse momento ora conosco. Talvez essa pessoa tenha buscado por alguém que está doente, por alguém, Deus, que necessita do auxílio. Que o Senhor alcance essas vidas, Pai, e que o milagre aconteça, Pai. Eu te peço e te agradeço na certeza da vitória, na certeza da resposta. Obrigado, Jesus, por caminhar conosco, por estar conosco todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agradeça ao Senhor, porque Ele está com você. Agradeça ao Senhor, porque Ele caminha com você. E se o seu trabalho é num grande ministério, num pequeno ministério, ou se talvez o seu ministério é dentro de casa, saiba que o Senhor está com você. Se o seu ministério é lá no seu trabalho, você talvez não pega no microfone, mas você exerce uma grande diferença aí onde você está, onde o Senhor te colocou. Então, reconheça, Ele anda com você todos os dias, a todo momento. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E que se essa palavra edificou você, edificou o teu coração, compartilha ela com outras pessoas, né? Manda no WhatsApp, manda no direct. Depois eu vou postar lá no YouTube, também vai para o Facebook, que você possa edificar outras vidas também. Lembrando que neste sábado, às 2 horas da tarde, eu estou aqui no lugar deles, né? Temos o encontro dos teens aqui na igreja. E a irmã Ângela, né, tá assistindo aí, que Deus abençoe ela, é com ela e com seu esposo Aldo, né, o irmão Aldo. E no domingo, às 18 horas, nós temos a live do culto também. Nós temos o culto às 9 da manhã presencial e às 18 horas presencial e a live. Então, se você pode vir até a igreja, venha. Se você por algum motivo ainda não pode, mas você pode estar acompanhando aí no Instagram e no Facebook da igreja, tá certo? E terça-feira que vem nós temos também o culto online. Então, que Deus abençoe você. E quinta, dia 29, a irmã Claudete vai estar aqui com você, continuando o estudo do Sermão do Monte. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E faça esse convite. Fica, Senhor. Tens meu coração para morar. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo Compartilhando o Coração.